Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série extremamente abençoada, que é os 12 apóstolos. Vamos falar sobre suas vidas, vamos falar sobre acontecimentos marcantes, sobre as suas trajetórias aqui na Terra, para nos abençoar, para nos enriquecer, para nos inspirar e nos mostrar que existem homens que também nós podemos nos inspirar para sermos grandes servos de Deus. Amém? Primeira coisa que eu queria falar é que Filipe, ele nasceu na região de Betsaida, assim como André e Pedro. Nós não temos informações sobre os seus pais, mas pelo seu nome é possível nós desconfiarmos que ele tinha alguma descendência grega, né? Porque Filipe era um nome muito comum naquele país. A sua profissão, muito provavelmente, Filipe, ele era pescador. Ao analisarmos a cidade em que ele nasceu, que era Betsaida, e a nós analisarmos a passagem em João 1,43, ao qual diz que Jesus, quando estava indo ao caminho, encontrou e o chamou, vem, e ele foi. É muito parecido com a forma que ele chamou também a Pedro e a Tiago. Filipe, ele não chegou a escrever, pelo menos que a gente tem acesso na Bíblia, a alguma carta, mas esse grande discípulo, ele foi marcado por algumas características. Era um homem simples e aberto, ele era primário e sincero, que gozou de grande intimidade espontânea com Jesus. Da mesma forma que ele vivia de forma simples, ele é um homem aberto ao diálogo, aberto a entender, buscar compreender coisas novas, principalmente que a mensagem de Jesus muitas vezes era para romper paradigmas, né? Era um homem muito sincero, né? Vou mostrar para vocês aqui uma passagem que nos mostra muito isso. E não era dos três mais próximos de Jesus, assim como Tiago, João e Pedro, mas assim como André e Mateus ali, muito provavelmente foi um dos que também tiveram grandes intimidade com Jesus. Ele também ficou marcado por ter chamado seu amigo Natanael para conhecer Jesus. E a primeira reação de Natanael não foi muito alentadora, porque diz em João 1,45 que Natanael diz assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então Filipe, ele não se desanimou quando seu amigo disse isso, e ele disse: venha e vê. Então muito provavelmente a amizade deles era uma amizade como de irmãos. E assim, quando Filipe conheceu Jesus, ele queria o mesmo para o seu amigo, né? Imediatamente ele queria que Natanael conhecesse o mesmo Jesus que ele conhecia. Então esse é um princípio muito interessante, porque nós, como servos de Deus, queremos apresentar esse Jesus para os nossos pais, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para que verdadeiramente possam conhecer Jesus assim como nós conhecemos e assim como Filipe conhecia e queria apresentar para Natanael. E no mesmo ponto, quando eu falo sincero, eu gostaria de dizer também que Filipe ele era muito realista e prático. Por exemplo, quando a gente vê a passagem em João 6,7, ao qual essa passagem é da multiplicação dos pães, Jesus pergunta a Filipe quantos pães seriam necessários para saciar toda aquela multidão que o seguia naquele momento. E Filipe respondeu de forma muito franca e realista. Ele disse assim: 200 denários, Senhor, de pão não seriam suficientes para dar de comer a todas essas pessoas. E outro ponto muito interessante, uma das características dele, assim como eu disse o exemplo aqui de Natanael, ele continuou sendo essa pessoa intermediária, né? Além do fato de Natanael. Porque na passagem de João, entre os versículos 10 e 22, nos contam que alguns gregos, eles buscaram a Filipe porque conhecia Jesus. Então nos mostra outro ponto aqui, que muito provavelmente ele devia ter uma descendência grega, apesar de ter nascido em Betsaida, porque os próprios gregos procuraram ele primeiramente.
E sendo assim, Filipe buscou a André e juntos eles foram falar com Jesus, facilitando esse encontro. Então encontramos aqui mais um exemplo de como sermos atenciosos com as pessoas e levá-las para Jesus, né? Precisamos ouvir as pessoas, procurar aconselhar e procurar acompanhá-las até o Mestre, para que conheçam verdadeiramente a Jesus quando nós conhecemos. E outro ponto muito interessante que a gente precisa destacar aqui, que está em João no capítulo 4, dos versículos 9 aos versículos 11, que diz que durante a última ceia, Filipe pediu a Jesus para que mostrasse a ele e aos demais o Pai. E a resposta de Jesus foi fantástica, né? Jesus diz assim: há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me vê, vê ao Pai. Como é que me dizes então, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então é interessante a gente entender que quando nós estamos caminhando com Jesus, né, Jesus é o intermédio para o Pai, então estamos encaminhando com o Pai, né? Esse é o verdadeiro conceito de unidade e de sermos um. E dessa mesma forma, Jesus quer que nós, como igreja, sejamos um, para que tenhamos esse acesso direto ao Cristo Salvador que nos leva ao Pai. Olha que interessante, irmãos, olha que tremendo. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto interessante, vale a pena que a gente citar, é que em Atos 8, versículo 39, é a passagem ao qual Filipe, ele batizou o eunuco e após isso ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. A palavra diz que ele foi arrebatado para a região de Azoto e a Cesareia, né? E ele deve ter evangelizado ali por um determinado tempo, mas segundo a tradição, o final da sua vida ele estava na região de Herópolis, na Turquia. Mas há relatos também que além de Azoto e Cesareia, ele também passou por Palestina, na Grécia, e também evangelizou na região de Samaria, né? E a sua morte, muito provavelmente, ele foi crucificado em Herápolis, segundo a tradição, no ano 80 depois de Cristo. Mas foi um grande apóstolo, um grande servo de Deus que fez a obra de maneira assim, muito intensa, de maneira muito eficiente, né? É claro que houve uma divisão, alguns ficaram na região de Israel, alguns ficaram em outras regiões, mas ele foi arrebatado pelo Espírito Santo para outras regiões, ele compreendeu isso e continua a sua peregrinação de Azoto a Cesareia, igual a gente falou aqui, Palestina, Grécia, Samaria, num ponto que no fim da sua vida ele já estava lá na Turquia fazendo a obra de Deus e segundo tradições foi crucificado e deixou um grande legado de como ser um grande ser humano, um grande servo, um grande intermediário, um grande homem correto, sincero, transparente, pronto para ouvir e pronto também para agir. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha edificado a sua vida, que tenha te fortalecido, que tenha te enchido da presença de Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Comente aquilo que você sabe, aquilo que você não lembrava, aquilo que você não conhecia e compartilhe com pessoas, nos ajude a levar essa palavra, se inscreva no canal e compartilhe com pelo menos 2, 3 pessoas para que o nome de Deus possa ser glorificado. Te agradeço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.